Lembrando que dia 14 tem o chá beneficente na Ponte Preta, né? Às 2 horas. E estamos aceitando as prendas. Quem quiser colaborar, a biblioteca está recebendo. E o recadinho que eu ia dar é o seguinte: o jornalzinho, quem ajuda a patrocinar, se quiser pagar, a gente já está recebendo também. Então vamos fazer o sorteio dos livros agora. 23, 60, 41, 79, 79, bom. 66, 52, 39, 11, 11, ó. 49, 'Quem foi o primeiro hoje? Número 1. 38, 'Acabou? Então vamos fazer a prece inicial agora. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, forçar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir vossa imagem. Agora eu gostaria de chamar o Joãozinho, o nosso palestrante da noite.
Boa noite a todos. Para mim é sempre uma alegria chegar aqui e encontrar a casa cheia. Os nossos amigos, todos nós estamos nessa caminhada juntos. Estamos todos na mesma nave, né? E o importante do ensinamento da doutrina espírita é que ela sempre nos incentiva a abrir a mente em busca de coisas novas, sempre em busca de conhecimento. E a preocupação nossa é sempre, de alguma forma, acompanhar os ensinamentos conforme o cristianismo primitivo, conforme Jesus queria e quer que seja. Ou seja, sem distorções, de forma pura, de forma simples, sem grandes aparatos, sem exteriorização da fé de uma forma que não seja útil, mas sim de uma forma que faça conhecimento, porque para nós o que importa, o importante é a essência para nós é o Evangelho de Jesus. E eu escolhi essa parábola hoje, parábola desculpe que na hora de fazer lá eu engoli uma palavrinha, e é a palavrinha mais importante da parábola, a parábola do mordomo infiel. Mas assim é bom que vocês vão guardar essa palavra, mordomo infiel. Mordomo é sinônimo de administrador. A parábola do administrador infiel. Então Jesus começa contando essa parábola para mostrar não só aos seus discípulos, mas também a todos que estavam ali presentes ouvindo essa palavra, para falar da importância de administrarmos bem a nossa vida, nos conscientizando da importância de cada um como gerente de sua vida, que cada um de nós é o gerente de sua vida. E de acordo com o livre-arbítrio, a livre escolha, nós fazemos a escolha dos nossos caminhos. Tem o caminho do bem e o caminho do mal. Nós estamos livres para escolher. Temos o livre-arbítrio, podemos fazer livre escolha. Mas como disse o apóstolo Paulo, tudo posso, mas nem tudo me é lícito. Ou seja, tudo posso, mas nem tudo me convém. Vejam, por aí já começa. Mas, em outra ocasião, o apóstolo Paulo disse, eu desejo fazer o bem, mas só faço o mal que não quero. Olha que interessante. Desejo fazer o bem, mas só faço o mal que não quero. Veja, o apóstolo Paulo, com todo o conhecimento que tinha, isso mostra o quê? Humildade. E é isso que todos nós precisamos ter. Humildade para aceitar e compreender a nossa pequenez espiritual. Para não cairmos na ignorância do orgulho. Que na terça-feira passada, durante a aula, nós falamos sobre a humildade. A importância da humildade. A importância de aprendermos a escravizar o orgulho. Deixar a humildade aflorar. Porque humildade não é aquela que às vezes a gente pensa, a pessoa humilde é aquela que anda esfarrapada, aquela que mora embaixo do viaduto. Não é dessa humildade que nós estamos falando. Isso aí faz parte da miséria humana. Isso não está na lei de Deus. Nós estamos falando da humildade de coração. Mas essa parábola do mordomo infiel, Jesus disse aos seus discípulos, né? O administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Quer dizer, ele tinha nomeado um administrador, um gerente para gerir os seus bens, e descobriu que ele estava dissipando os seus bens, não estava cuidando bem dos bens que lhe foram colocados para administrar. Então ele chamou o administrador e perguntou, que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. Ele chamou o administrador e queria que ele prestasse contas. O administrador disse a si mesmo, meu senhor está me despedindo. O que farei? Para cavar não tenho força, e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer,
para que, quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Pô, já que eu vou perder o emprego, né? Cavado eu não tenho força, mendigar eu tenho vergonha. Então, ele pensou uma estratégia, né? Então, chamou cada um dos devedores do seu senhor, perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. Reduziu a dívida daquele devedor pela metade. A seguir ele perguntou ao segundo: e você, quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele lhe disse: tome a sua conta e escreva 80. Também aliviou a conta deste devedor. O Senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu astutamente, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Depois nós vamos explicar, porque assim à primeira vista dá a impressão que Jesus está fazendo apologia à desonestidade, né? Mas nós vamos descobrir que é exatamente o contrário, não é nada disso. Por isso eu lhes digo: ganhai amigos, granjeai, ganhai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas faltarem, estes os recebam nas moradas eternas. Mais uma vez a impressão que passa é que Jesus está fazendo apologia à injustiça, à desonestidade, mas nós vamos explicar tudo isso para vocês. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Jesus, quando falava em verdadeiras riquezas, ele estava falando das riquezas espirituais, gente. Nada de riqueza material. Tudo isso a gente vai chegar lá. E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Vejam. Nenhum servo pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará outro. Ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus, a Bíblia está a Deus e a Mamon, que é a Deus e é o dinheiro. Aqui nós vamos voltar no início da parábola do mordomo infiel, do administrador infiel, que tanto faz, né? Vejam, aqui Jesus disse aos discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Esse senhor, esse homem rico de que fala a parábola de Jesus, é Deus. Esse é o Senhor. Esse que é o homem rico de atributos, de riquezas espirituais, que nos oferece a oportunidade, através da roda das reencarnações, para o nosso aprimoramento. Nós falamos em roda das reencarnações, porque nas doutrinas do Oriente, eles chamam de samsara. E aqui nós falamos em reencarnações. E lá eles chamam isso de rodas das reencarnações e dão o nome de samsara. Enquanto nós estivermos atrelados, obrigados a assumir um corpo físico, enquanto nós estivermos nessa samsara, nessa roda de reencarnações, nós temos que saber administrar as nossas existências. Temos que aprender, através dessas existências sucessivas, a gerir e administrar nossas existências, nossas vidas. Porque nós somos os únicos responsáveis para gerir a nossa existência, a nossa vida. Somos os responsáveis pelas escolhas que fazemos. Se escolhemos o bem, o resultado será bom. Se escolhermos o mal, o resultado não será bom. Porque tudo está ligado à lei de causa e efeito. Tudo está ligado a isso. É uma das leis divinas. Então, o administrador de que fala aqui na parábola Jesus é a humanidade. O Senhor é Deus, o administrador é a humanidade. Cada um de nós é o administrador, o gerente de sua vida. Veja a importância
dessas parábolas de Jesus. E graças a esses ensinamentos que ele deixou por parábolas, é que nós conseguimos entender hoje, né, depois de 2000 anos, a beleza e a pureza que existe nesses ensinamentos de Jesus que ficaram escondidos através dessa simbologia toda que está nas parábolas. A parábola que Jesus conta, cada uma delas é como se fosse uma castanha, sabe? Que com o tempo certo ela se abre para que você possa saborear a noz que está lá dentro. Então muitos séculos se passaram para que nós pudéssemos compreender e entender esses ensinamentos que Jesus deixou velados, né, através de parábolas. Mas aqui, ele foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. E que bens são esses? Nós, como gerentes de nossas vidas, quais os bens que Deus nos colocou nas mãos para gerenciarmos, para administrarmos? Esses bens são intelectuais, morais, materiais e psíquicos. Todos esses são bens. São talentos que Deus colocou, que o Senhor colocou em nossas mãos para que pudéssemos administrar, gerenciar. E através desses bens é que nós vamos evoluir mais depressa ou não, de acordo com a administração que nós fizermos. Mas aqui ele foi pego em flagrante e estava desperdiçando os bens. Mas quando nós desperdiçamos os bens, como gerentes, como administradores de nossas vidas, os bens intelectuais nós desperdiçamos quando não estamos usando direito a nossa inteligência. Quando não estamos usando a nossa inteligência para o bem. Estamos dissipando os bens intelectuais. Os bens materiais, quando nós dissipamos de forma egoística, né? Egoisticamente, quando nós temos os nossos bens materiais somente para a nossa satisfação, o nosso prazer, que também para isso serve, mas não só para isso. E nos esquecemos de fazer todo esse capital, tudo isso que Deus colocou em nossas mãos, para girar em benefício daqueles que nos cercam. Eu sempre dou exemplo do bom industrial, que tem a sua indústria, que dá o seu emprego, famílias estão ali ganhando o seu pão de cada dia. E outras situações que nós vemos, o capital sendo girado, os bens sendo administrados de forma boa, sendo compartilhados para distribuir alegria, prazer e riqueza para todos que estão à volta daquele que tem mais. E os bens psíquicos, quando nós desperdiçamos? Aquele que tem mediunidade aflorada, por exemplo, quando ele não faz bom uso da sua mediunidade, ele está dissipando esses bens psíquicos, que é a mediunidade. A mediunidade, quando ela é bem educada e bem trabalhada, ela é um verdadeiro posto de socorro. Ela auxilia aquele que tem a mediunidade e também aqueles que estão à sua volta. É para isso que nós estudamos a mediunidade mais a fundo. O que outros segmentos religiosos não gostam é que a doutrina espírita faz isso. Só que nós fazemos de forma aberta. Nós falamos sobre o mundo espiritual. Nós falamos sobre a mediunidade de forma mais aberta. Falamos desse intercâmbio entre os dois planos. O plano material, o plano físico, que é esse, e o plano invisível. Sem esconder nada, quer dizer, do que nós conhecemos. Porque aqui nós vivemos num mundo onde a verdade é relativa. Muito embora a verdade espiritual, a verdade que nós chamamos de verdade verdadeira, ela não precisa ser provada. Mas para nós que ainda estamos mergulhados no físico, a verdade é relativa, porque nós só percebemos as coisas através dos sentidos do físico. E isso embota muita coisa. Muitas coisas nós deixamos de ter conhecimento enquanto estamos estagiando no corpo físico. Então, ele chamou o seu administrador e pediu que prestasse contas da sua administração. Todos nós um dia vamos passar por essa prestação de contas. Aquilo que em outros segmentos religiosos eles chamam de juízo final, né? Nada mais é do que a prestação de contas que nós temos, um balancete
Nós passamos por um balancete. Toda vez que nós saímos de uma existência, do mundo físico, deixamos o corpo material aqui e passamos para o outro plano, que é o plano espiritual, nós passamos por um balancete. Passa um filminho muito rápido de todos os principais fatos de nossa existência, para que a gente possa avaliar. Aí a gente vai refletir. O que eu fiz? O que eu deixei de fazer? Né? É um balancete. Então, toda vez que nós saímos daqui passamos para lá, nós passamos por esse balancete. E é isso que nós, da doutrina espírita, entendemos como juízo final. É um julgamento que o tribunal da nossa própria consciência faz. Não será um julgamento onde Jesus estará no centro e todos os seus apóstolos em volta, como se fossem jurados, apontando o dedo em riste para nós. Nós vamos nos sentir no céu, no inferno, no purgatório ou no umbral, como nós chamamos na doutrina espírita, de acordo com a nossa consciência. Às vezes a gente ouve alguém dizer, mas todo mundo erra, todo mundo fuma, todo mundo bebe, eu também sou filho de Deus, eu também posso errar, fumar, beber. Só que na hora do julgamento final, na hora do balancete, estaremos sozinhos. Cada um vai, mesmo que o desencarne seja coletivo, cada um vai tomar o seu caminho. De acordo com o seu grau de conhecimento, um vai para cá, outro vai para lá. Entendeu? Então todos nós estaremos nesse tribunal da consciência, a consciência nossa, estaremos diante desse tribunal, frente a frente conosco. Então o administrador ficou assustado, inseguro. O que farei? Não tenho força para cavar, mendigar eu tenho vergonha. O que eu vou fazer então? Eu já sei o que eu vou fazer. Vou fazer amigos aqui. Eu vou aliviar a conta de outros devedores do Senhor para que possam ser meus amigos. E assim, quando eu não tiver emprego, que eu estiver na pior, eu vou chamar esses amigos para me ajudar. Eu tenho certeza que eles não vão me deixar na mão. Foi assim que ele pensou. Então chamou cada um dos devedores, né? E como eu já li para vocês, aquele que devia 100 potes de azeite, ele falou, pega a sua continha e divida ao meio e escreva que você deve só 50. E para o outro, que devia 100 tonéis de trigo, ele disse, tome sua conta e escreva depressa. Você deve só 80. Ficaram muito agradecidos. Né? Com certeza. Aí o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu com astúcia. Aí ele diz, porque os filhos deste mundo são mais astutos, né? Tem mais astúcia no trato entre si do que os filhos da luz. Quando ele fala aqui em filhos deste mundo, ele está falando das pessoas materialistas, daqueles que têm preocupação tão somente com as coisas da matéria, com as coisas do mundo físico. Esses são os filhos deste mundo. Esses só estão preocupados com os bens materiais. Ele elogiou dizendo, esses filhos do mundo são mais astutos, são mais prudentes do que os filhos da luz. Os filhos da luz são os espíritos mais elevados. São aqueles que estão preocupados mais com as coisas do espírito, com as coisas da alma. E não com as coisas espirituais, com as coisas materiais. Então, o materialista, ele tem uma preocupação muito maior com as coisas do mundo físico do que os filhos da luz, que são aqueles mais espiritualizados, que têm uma consciência maior e que sabem conciliar as coisas da matéria com as coisas do espírito. Veja, não está dizendo para a gente. O importante é o equilíbrio, gente. O equilíbrio é o caminho do meio. Então, os filhos da luz, também nós não podemos ficar ligados tão somente às coisas espirituais e esquecer as nossas obrigações do mundo físico. Essas duas coisas têm que andar juntas. Sempre buscando o caminho do bem. Tanto com as coisas materiais, como filhos deste mundo, mas também como filhos da luz. Aí Jesus continua na sua palavra. Por isso eu lhes digo, ganhai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas faltarem, estes recebam nas moradas eternas. A impressão que passa aqui é que Jesus realmente está fazendo apologia à injustiça, à desonestidade, né?
Mas não é isso. Quando Jesus fala em riquezas da injustiça, ele diz o seguinte: todos nós que estamos encarnados, se nós estamos nessa roda das reencarnações, é porque nós cometemos injustiças em alguma ocasião, em alguma existência, num tempo qualquer. Por isso estamos aqui, estagiando dentro de um corpo físico, para nos depurarmos como a água que passa por uma destilagem, né? Num alambique, para que possa ir se purificando. Assim também somos nós. À medida que nós vamos habitando corpos físicos, de existência em existência, de encarnação em encarnação, nós vamos depurando. Vamos nos depurando espiritualmente. Até o dia que nós vamos alcançar aquele lugar onde Jesus chamou, onde moram os filhos da luz, que são os espíritos puros, que na linguagem do Oriente chamam de nirvana, até alcançar o nirvana. E nós chamamos de reino dos céus, reino de Deus, paraíso, não importa o nome que se dê. É um mundo onde há muita paz e alegria. Mas essa paz, de que Jesus fala, quando ele disse: eu vos dou a minha paz, eu vos deixo a minha paz. A impressão que passa é que Jesus está dizendo, né? Eu quero que vocês não tenham preocupação nenhuma. Tudo vai ser tranquilo. Mas a paz que Jesus fala é a paz do Espírito. É aquela que você conquista através da prática do bem viver, do bem proceder. Não é aquela paz que nós pensamos de, para que eu tenha paz, eu tenho que me ausentar do meu trabalho, eu tenho que ir para uma praia paradisíaca, ficar lá debaixo de um coqueiro tomando água de coco. Não é dessa paz que Jesus fala. É a paz de consciência, é a paz de espírito, é a paz do dever cumprido. O sentimento do dever cumprido. Essa é a verdadeira paz. E é essa paz que eles têm nas moradas dos bem-aventurados. É a paz do dever cumprido, é a paz porque fez o bem, é a alegria de ver o seu irmão feliz e a tristeza de sentir o seu irmão triste. Os nossos anjos guardiães devem ter um trabalho muito grande para cuidar da gente. Ainda estamos aqui estagiando no mundo físico. Eu tenho certeza que eles se entristecem muito com as nossas tristezas, se aborrecem muito com as coisas que nós fazemos equivocadas, mas também que eles sentem muita alegria quando estamos felizes e fazemos coisas boas. Então essas riquezas da injustiça são aquelas riquezas que nós conseguimos aqui no mundo material e que nós distribuímos de forma boa. E nós angariamos amigos com essas riquezas da injustiça que nós cometemos, não é da injustiça que Deus cometeu, porque Deus não comete injustiça nenhuma. Deus é justiça, é bondade e é amor. Essas injustiças de que Jesus fala aqui são riquezas que nós adquirimos através das nossas injustiças. Então façam amigos com elas. Com os bens que nós temos aqui, procure fazer o bem com eles. Cada lágrima que nós secarmos, cada Deus lhe pague que nós ouvirmos, será um bônus para nós na parte espiritual. É isso que a gente tem que entender. Quando a gente doa ou a gente faz algo de bom para alguém, a impressão que passa é que aquela pessoa está agradecida. Muitos ficam mesmo. E que aquela pessoa é que está sendo a maior beneficiada. Mas é o contrário. Quem é que mais recebe, espiritualmente falando? Aquela pessoa recebeu um bem material, mas espiritualmente quem ganhou mais foi aquele que fez a doação. Mas a doação, não estamos falando em dar esmola só, em dar bens materiais. Estamos falando numa palavra amiga, numa visita a um enfermo, coisas desse tipo. Coisas que as pessoas se alegrem conosco. Que se lembrem sempre da gente de uma forma boa. Chico Xavier, certa vez, estava apressado para chegar no trabalho, e uma senhora chamava sempre na esquina: Chico, eu preciso falar com você. Ai, desculpa, mas eu estou atrasado. E o Chico saía correndo, porque ele estava sempre atrasado para chegar no trabalho e não podia perder hora. Aí um dia aquela senhora insistiu: Chico, eu preciso falar com você. Aí Emmanuel, que é o guia espiritual do Chico, aparece para ele e diz: Chico, atenda.
Porque a irmã era assim com o Chico, né? Atenda. Mas eu estou atrasado, irmão. Atenda. E Chico parou e atendeu. Acabou deixando palavras amigas que confortaram aquela mulher. Ele virou as costas, estava indo embora, ela falou, Deus me pague. Quando ela disse isso, ele olhou para trás e viu os fluidos. Os fluidos que saíam daquela mulher e iam em direção ao Chico. Vejam, muitas coisas que os sentidos não podem perceber estão aí à nossa volta. Quantos benefícios nós recebemos no dia a dia, ajudando na administração de nossas vidas, e nós nem percebemos. Nós julgamos que muitas coisas que acontecem de bom foi mera coincidência, mas não é. Porque nós adquirimos o mérito para isso. Muitas coisas nós recebemos para saber se administramos as coisas pequenas bem, para depois Deus nos dar coisas maiores para a nossa administração. Como diz aqui, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança e lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Então, as riquezas pequenas que Deus nos concede são as riquezas materiais. A administração das coisas deste mundo. O que são as grandes riquezas, as verdadeiras riquezas? São as riquezas espirituais. E que riquezas são essas? Aquelas que estão na nossa mente e no nosso coração. Aquela que as traças não roem, a ferrugem não corrói, como disse Jesus. Essas são as riquezas espirituais. E, administrando essas pequenas riquezas materiais, se nós administrarmos bem, então nos serão concedidas oportunidades para administrar coisas maiores. Por isso que Jesus disse, aquele que tem, quanto mais tem, mais lhe será dado. E aquele que nada tem, até o pouco que pensa ter, lhe será tirado. Aquele que tem e sabe administrar, e sabe utilizar aquilo para o bem, mais lhe será concedido, mais lhe será dado. Aquele que nada tem, aquele que nada faz, até o que pensa ter, lhe será tirado. Quer dizer, aquela parábola dos talentos, gente, que Jesus contou. 2 que ficaram com os talentos para guardar, para administrar, é a moeda do povo judeu, que o Senhor deixou. Eles dois dobraram o capital e entregaram o dobro na mão do Senhor. Mas teve um que ficou com medo, com uma moedinha só, ele pegou e enterrou. Enterrou essa moeda. Quando o Senhor voltou, pediu para prestação de contas, ele falou, eu fiquei com medo de perder aquela moedinha e eu enterrei e estou devolvendo ela para o Senhor. Aí mostra aquelas pessoas que têm a coragem de encarar de frente a vida, com todos os obstáculos, com todos os problemas que todos nós temos. Não existe ninguém aqui que está livre de problemas. Se vem um problema, nós temos que procurar o quê? A solução. Não ficar reclamando em cima daquele problema. Temos que buscar a solução. É para isso que nós estamos aqui. Vejam, a importância da gente ter pensamento positivo. Acreditar em nós. Se nós não acreditarmos em nós, quem vai acreditar se não acreditarmos em nós? E tem coisas, como eu sempre digo, não dá para nomear procurador. É personalíssimo. Nós temos que fazer aquilo. Aquilo é para a gente fazer, não dá para pôr outro no lugar da gente. Algumas responsabilidades são nossas. Outras sim, algumas dá até para nomear um procurador. Mas tem umas que não. Nós não podemos trocar de lugar. E aqui fala, nenhum servo, nenhum empregado pode servir a 2 senhores. Pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Quer dizer, servir a Deus e ao dinheiro é conciliar as riquezas, os bens que Deus nos concedeu, os bens materiais, com os bens espirituais. Administrar isso de coisa boa. Cada um de nós é um administrador. Mas o administrador infiel, até certo ponto sim, senão não estaríamos aqui mergulhados no corpo físico. Alguma coisinha de errado a gente fez em alguma existência, para estar aqui. Algum equívoco a gente cometeu, para resolver essas questões aqui no mundo físico. Mas por que a gente tem que vir no mundo físico para resolver? Porque tem coisas que a gente tem que passar na matéria. Não tem como passar fora do físico. Tem experiências que só nele nós podemos passar. Por quê?
Porque estando nele, nós temos que passar de qualquer forma. E fora do espírito é diferente, livre do corpo físico. É diferente. Então, o corpo físico é finito, é falível, mas nós, como espíritos, como almas, somos imortais. E o importante do ensinamento, do aprendizado da doutrina espírita, é que ela vai fazendo com que a gente descubra aquela verdade que Jesus disse para a gente buscar. Ele disse, busquem a verdade e ela vos libertará. E que verdade é essa? É o conhecimento da lei de Deus. À medida que a gente vai conhecendo como funciona a lei de Deus, nós vamos abrindo a nossa mente, descobrindo essa verdade, adquirindo conhecimento e vamos nos libertando. Nos libertando do quê? Da ignorância espiritual. Eu me liberto quando descubro que sou imortal. Eu me liberto quando aprendo que a morte não existe, que a morte que existe é só do corpo físico. Eu me liberto quando descubro que existe uma lei que rege a tudo e a todos no universo, que é a lei de causa e efeito, a que todos nós estamos sujeitos. Seja rico, seja pobre, não importa a cor, não importa o grau de conhecimento. Todos nós estamos no mesmo barco, não? E se nós não administrarmos direito aquilo que nos foi concedido para administrar, nós podemos perder esses bens, mas perder nessa existência ou em outras. Tanto bens intelectuais como materiais ou psíquicos. E aqui nós temos um exemplo de como nós podemos perder bens psíquicos, que nós estamos falando da mediunidade como exemplo. No livro dos médiuns, lá no item 220, subitem 3, capítulo 17 do livro dos médiuns, nós vamos encontrar os espíritos respondendo para Kardec uma pergunta sobre a mediunidade. E eles falam que este dom, que é a mediunidade, não é concedido ao médium para seu agrado, e ainda menos para a satisfação de suas ambições, mas para o fim de sua melhoria espiritual e para dar a conhecer a verdade aos homens. Se o espírito verifica que o médium já não responde às suas vistas e já não aproveita as instruções, nem dos conselhos que lhe dá, afasta-se em busca de um protegido mais digno. Vejam, por isso que o médium se chama médium, é um mediador, é ele que faz o meio de campo entre o mundo físico, que é o mundo material, e o mundo espiritual. Ele que ajuda nesse intercâmbio, ele que traz as comunicações do plano invisível para o plano físico. E se ele não faz isso bem, não usa para o bem, aquele espírito bom que está do lado dele ali, ajudando, querendo que ele pratique o bem, afasta-se em busca de um protegido mais digno. Não que o médium fique desamparado, mas é tirada aquela oportunidade dele de fazer o bem. E nós sabemos que a mediunidade funciona desse jeito. Tem pessoas que se orgulham de ser médiuns, se acham superiores aos outros, mas não são. É o contrário. O médium é um servidor. Ele tem que aprender e se conscientizar disso. Está aqui para servir. Como disse Jesus, o mestre que sou eu, não vim aqui para ser servido, mas sim para servir. E vocês também façam o mesmo. E depois que ele ensinou muito e muito, através de exemplos, ensinamentos, através do seu evangelho, das parábolas, do sermão do monte, aos seus apóstolos e todos aqueles que o seguiam, ele disse, vós sois a luz do mundo. Luz aqui simboliza o quê? Conhecimento. Vocês agora já têm conhecimento da verdade. E vocês são responsáveis para passar essa luz adiante. Vocês são a luz do mundo. Vocês vão iluminar as trevas da ignorância espiritual deste mundo. É isso que Jesus estava dizendo naquele momento. Ninguém acende uma luz para colocar debaixo de um vaso. Complementando esse ensinamento, ele disse isso. Todo aquele que represa conhecimento, que represa talento, que represa dom, ele está escondendo a lâmpada, a luz debaixo de um vaso. Aí Jesus, para complementar, ainda ele disse, todo aquele que acender uma luz,
a coloque no lampadário, para que todo aquele que chegar dentro da casa possa ver a luz. Quanto ensinamento Jesus passa em poucas palavras. Ele está dizendo para nós que a luz tem que começar a brilhar dentro do nosso lar. E de lá para fora. Que haja harmonia no nosso lar, que haja harmonia em casa, para que dali saia, para que essa luz brilhe aqui fora. Cada um acenda a sua luz e coloque ela no lampadário, para que todo aquele que entrar na sua casa entre e veja a luz. Conhecimento. Essa verdade que nos liberta. Por isso, gente, vamos manter a nossa mente sempre de forma otimista, apesar de todos os obstáculos, todos os problemas. Porque buscar a paz, essa paz que nós buscamos, sem problemas, sem obstáculos, não vamos encontrar neste mundo. Vamos pedir a Deus para nos dar forças para ultrapassar esses obstáculos, para resolver essas questões que são solúveis. Nós vamos pedir também resignação, paciência, tolerância, para suportar aquilo que não pode ser modificado. Esse é o caminho. Esse é o caminho dos administradores que somos todos nós, de nossas vidas, de nossas existências. Cada um tem que buscar gerenciar direitinho a sua vida. Está na hora de prestar conta para o Senhor. A gente não tem muita coisa, muito débito, né? Porque às vezes a gente vem para cá. Eu assisti um filme de uma mocinha que chegou do lado de lá, logicamente que era um filme, e como toda ficção, eles floreiam, romanceiam, né? Ela chegou do lado de lá e o anjo que a recebeu estava no computador olhando assim, vendo o currículo espiritual dela, e disse, poxa, você é difícil encontrar uma pessoa que chega aqui como você. Ela toda feliz achando que, né? Ela era modelo, muito vaidosa e tal, né? Bonita, fisicamente falando. Aí ele disse, olha, você é o tipo do espírito que a gente chama de espírito zerado. Não fez o bem, mas não fez o mal, mas também não fez o bem. Você passou em brancas nuvens. A gente se lembra daquelas pessoas que dizem, eu não faço o bem, mas também não faço o mal. Não mexo com ninguém, mas não quero que mexa comigo. Não é? Mas não é por aí. A gente não está aqui para ficar na arquibancada, vendo a vida passar. Nós fazemos parte de tudo isso. Né? Nós estamos aqui como artistas interpretando um papel em cada existência. E temos que procurar cumprir bem o papel de cada um. Essa foi a lição de hoje. Espero que de alguma forma tenha conseguido passar para vocês mais ensinamentos de Jesus, que é o nosso mestre maior. Vamos cerrar os nossos olhos, quem quiser. Quem não quiser pode deixar aberto, para aproveitar para agradecer ao Senhor da vida e a Jesus, nosso querido amigo e mestre, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez para estudo do seu Evangelho, da doutrina espírita, das coisas da alma, das verdadeiras riquezas da vida, que são as riquezas espirituais. E rogamos ao nosso Mestre Maior que neste momento possa se fazer presente entre nós. Como ele disse, se estiverem reunidas 2 ou 3 pessoas em meu nome, estarei entre elas. Querido Mestre, possamos ser dignos da vossa misericórdia. Esteja conosco nesses poucos momentos. Envolvam-nos com o vosso amor, com a vossa paz, com a vossa luz, Senhor. Que cada um de nós aqui presente possa receber o lenitivo necessário para o corpo físico e o corpo espiritual. Que toda nocividade, porventura estagnada em nós, possam ser retiradas e levadas para o